Com o vazamento completo do capítulo de número 80 do mangá de Boruto, ficamos sabendo basicamente como vai ser o final da primeira fase do mangá, onde vimos que Sarada despertou o Mangekyo, Koji ficou contra o Boruto, Sasuke fugiu juntamente com o Boruto para treiná-lo fora da vila, além de muitas outras coisas que ficaram em aberto no conteúdo desse capítulo. Porém, se eu te dissesse que o Kishimoto escondeu um segredo bem interessante, justamente por causa da publicação do capítulo de número 80 e 79, você acreditaria? Pois é, mano, e no vídeo de hoje a gente vai comentar então sobre um dos segredos mais interessantes que a gente teve aqui, que além de segredo, ele também é uma coincidência extremamente interessante. Então se você ficou curioso e é novo por aqui, se possível, mano, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei, tamo junto e bora! Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje, como já comentamos praticamente tudo sobre o capítulo em si, vamos comentar sobre os detalhes mais a fundo do capítulo 80, onde tivemos nesse capítulo uma reviravolta gigantesca por parte da Sarada, da Sumire, do Sasuke e ao mesmo tempo até alguma coisa surpreendente com relação a Eida. Mas como o ponto aqui não é comentar exatamente sobre a continuidade da história em si, e sim sobre os pontos curiosos, precisamos então voltar um pouquinho no capítulo 79 e entender mais ou menos o que rolou no mês de março. Já que eu não sei se vocês perceberam, mas no mês passado, com o lançamento do capítulo 79, tivemos uma coincidência gigantesca com o lançamento daquele material, que foi justamente com a data em que o capítulo foi publicado, já que ele foi publicado oficialmente no dia 19 de março. Mas o que 19 de março tem a ver com essa super curiosidade que a gente tem para comentar aqui? Seguinte, no dia 19 de março ele caiu num domingo, mês passado, né, ele caiu num domingo, juntamente com o penúltimo episódio do anime de Boruto, antes mesmo dele entrar no hiato. Então nessa semana, né, nesse domingo, a gente teve no conteúdo do anime o Boruto morrendo, Boruto perdendo sua vida, Boruto se sacrificando ali por um bem maior. E no conteúdo do mangá, curiosamente, o Boruto perdeu tudo. A Eida fez toda aquela reviravolta na história, jogou toda a Konoha contra ele, os amigos, familiares, absolutamente tudo, concretizando assim a profecia que o Momoshiki tinha dado para o Boruto. Então, nesse dia 19, curiosamente, o anime e o mangá se alinharam em pontos em que o Boruto acabaria perdendo tudo, sendo esse um dia curioso e ao mesmo tempo uma coincidência interessante com relação ao lançamento do mangá e também do anime. Porém, a gente ainda não sabia se isso foi feito de forma proposital pelo Kishimoto, mas aparentemente pode ser uma coincidência ou até mesmo tudo planejado. Só que no mês de abril, esse mês, novamente nos deparamos com outra coincidência muito interessante, ou o Kishimoto fez novamente de propósito. E eu não tô falando do hiato, né, que o anime entrou em hiato e agora o mangá também está entrando, porque um anúncio foi feito em um mês e o outro anúncio foi feito no outro, já que aqui estamos falando sobre o conteúdo do capítulo 80. E como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, Sarada despertaria o Mangekyo Sharingan. E de fato, foi o que aconteceu, só que o que isso tem a ver com a data de lançamento? Pois bem, rapaziada, no capítulo passado, como vocês viram, quem teve um dos maiores destaques dentro de todo o material foi obviamente a Eida que possui um doujutsu, né, o Senningan, com o formato ali em uma das fases da lua. Então no capítulo 80 tivemos o despertar do Sharingan da Sarada, que por curiosidade tem o formato de um sol. Também sendo interessante notar que tanto um capítulo sendo focado na Eida e outro capítulo sendo focado na Sarada, a gente percebe então que num capítulo temos a lua como foco e no outro o sol, ao mesmo tempo em que essa situação vincula com coisas que a gente já tinha comentado e teorizado há um tempo atrás, sobre o clã Otsutsuki, né, o clã Otsutsuki da lua, em especial aquele do Toneri ali, do filme The Last e tal, que por curiosidade a casa principal e a casa secundária tinham bandeiras ali bem peculiares, né. Com relação à casa secundária do Toneri, a gente via ali nas costas dele um símbolo da lua também, de uma das fases da lua, exatamente igual ao símbolo do Senningan. A gente já tinha comentado também que a função do Hamura, citada no filme The Last, era simplesmente vigiar o mundo criado por Hagoromo, né? O Hamura vigiava de lá de cima toda a construção do mundo que o Hagoromo fez lá embaixo. Então, o Senningan a gente já especulava que seria uma habilidade da casa secundária, ou talvez até mesmo da casa principal do clã Otsutsuki, que talvez fosse de posse até mesmo do Hamura para ele poder ficar de olho no mundo do Hagoromo lá de cima, afinal o Senningan tem de fato essa capacidade. Ao mesmo tempo em que a Eida possui o Senningan,
tem uma habilidade muito parecida com o que era descrito que o Hamura fazia, então automaticamente a gente já imaginava que a Ada seria provavelmente talvez um remanescente da casa secundária do clã, em que ela poderia ter despertado esses olhos, até porque, como a gente viu, o fascínio não é uma ferramenta, ele é uma habilidade, um shinjutsu, né, que foi implantado na Ada através do Shibai. Então se a Ada era um Otsutsuki, ou pelo menos um mestiço de Otsutsuki, como o caso do Toneri, né, que ali eles são uma ramificação da casa principal através de um mestiço, que era o Hamura, então talvez fosse possível que a habilidade da onipotência fosse colocada na Ada. Porém esse aqui não é o ponto específico, o ponto específico realmente é essa parte aí relacionada a Ada com a lua, e ao mesmo tempo a casa principal do clã Otsutsuki da lua, que possui um sol. E se vocês pegarem o símbolo do sol que representa a casa principal, ele é igualzinho o Mangekyo da Sarada despertado nesse capítulo. Mas agora, se a Sarada tem alguma conexão com a casa principal, não sei, né? A gente sabe que tem descendência ali direta, né, de Indra, Ashura, Hagoromo ali, Uchihas e tal, mas não necessariamente conectado com a casa principal do clã da lua. Então isso não é algo totalmente sólido, é apenas um ponto curioso. A Ada representa então a bandeira da lua e a Sarada representaria então a bandeira do sol. Claro, isso é o que a galera tem comentado por aí, mas a galera também tem ignorado que o formato da bandeira do clã da lua, né, da casa principal ser o formato de um sol, também representa o símbolo do Tensengan, utilizado pelo Toneri durante o filme The Last, que também representa uma estrela, né, um sol ali, como a gente pode ver, também no Tensengan Energetai, né, aquela esfera lá que soltava um monte de poder lá e tudo mais. Enfim, mas ainda assim, o desenho de ambos representaria o sol de qualquer maneira. Se ambas têm alguma conexão com isso, realmente não sei, mas vamos descobrir um pouco mais pra frente. Só que esse não é o segredo que eu queria comentar com vocês. O segredo realmente é que tanto a Ada quanto a Sarada receberam destaques nos últimos capítulos, ao mesmo tempo em que no capítulo 80, né, o que vai sair agora no dia 20, ambas acabaram recebendo destaque parecido, né? A Ada apareceu ali, conversou com o Boruto e tal, deixou o Boruto e o Sasuke partir. Então, como a gente sabe, o lançamento desse capítulo é no dia 20, né? No dia 20 que a gente vai ter agora, de forma oficial. Kishimoto sabia disso, mas ao mesmo tempo tá rolando algumas notícias aí essa semana, né? Que tá pra sair um eclipse solar completo lá na região lá da Indonésia, da Austrália lá e tal. Não sei se ele será visível no Japão, mas é um fato que dia 20 teremos então esse eclipse completo e ao mesmo tempo, dia 20 teremos o lançamento oficial do capítulo 80, com a Sarada tendo destaque com o Sharingan em formato de sol, e ao mesmo tempo, tanto no capítulo passado quanto nesse, a Ada, né, com o seu Sharingan ali no formato da lua. Se é uma referência ou não, se foi proposital ou não, não sabemos, mas é um ponto curioso, é um segredinho que talvez o Kishimoto tenha deixado dentro desse material. E agora eu quero saber de vocês, rapaziada, o que vocês acham dessa ideia? Kishimoto fez de propósito ou foi mais uma coincidência? Pô, 2 meses seguidos? Difícil não ser proposital, né? Mas enfim, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Se você gostou, deixe seu gostei. Tamo junto, um abraço e é nóis!